Olá, boa noite. Em nome de Jesus, estou aqui para dividir com você um pouco de palavra de esperança, de consolo, de edificação, de exortação, enfim. Quero repartir contigo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Nós todos precisamos demais da palavra de Deus. É com alegria que eu volto aqui, faz já alguns dias que eu não gravo nenhum vídeo. E hoje, numa sexta-feira quente, né? Na última semana, talvez, final de semana que eu passe aqui em Rio Preto, semana que vem deverei já estar me mudando para o Rio de Janeiro, se Deus assim me permitir. Então, estou fazendo aqui a minha despedida. E essa despedida de Rio Preto não é apenas uma opção profissional em busca de um emprego, onde arrumei uma representação para atuar em algumas cidades do Rio de Janeiro, Juiz de Fora em Minas e Vitória no Espírito Santo. Além disso, muito mais do que isso, que eu busco é um sonho. É revitalizar um sonho ministerial que há no meu coração e que há 13 anos ele foi plantado e há 13 anos eu venho alimentando. Em desejos, prioridades, sonhos, refazendo, tudo tão escrito, tudo tão pontinho, tudo tão concreto. Só basta o Senhor dar o sinal da sua aprovação e prover todas as necessidades. Quero repartir com você nesta noite, talvez você me ouça aí, e seja amanhã, né? Noite aqui, durante a gravação, o texto do Evangelho de João, capítulo meia dúzia. Nós leremos alguns versículos a partir do versículo 60. E assim está escrito. Ouça, ou acompanhe com a sua Bíblia, você tendo uma Bíblia em sua mão, no seu escritório, na sua casa, no seu veículo, no hotel, onde você estiver. Acompanhe, será bom. A gente vai estar fundamentado na palavra. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: puro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vidas. Contudo, há descrente entre vós. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu dizendo: por causa disto é que eu vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Pai, tua palavra é viva, é por ela que somos santificados, é por ela que nós temos nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração purificado, Senhor. E por isso, neste momento, o teu Espírito tem a mim como instrumentalização para falar à tua igreja, para falar a cada um de que tem interesse pelas tuas verdades. Nos assista, Senhor, a mim que ministrarei e aqueles que a ouvirão. Que o teu nome seja engrandecido, que a tua obra seja completada nas nossas vidas, na vida de cada um, Senhor. E que no decorrer desta ministração, tu atues poderosamente, sobrenaturalmente em nosso coração, nos vivificando diante de ti, diante dos teus propósitos, diante do teu reino que está diante de nós. Somos a tua igreja, Senhor, nos assista. Precisamos da tua graça e por causa dessa graça, cremos numa vida triunfante e por isso te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar de Jesus deve ser um ato de amor, deve ser um compartilhar, deve ser um repartir de experiências alcançadas.
Jesus não é uma informação. Jesus nem tampouco é uma opção ou uma das variáveis de religiões, de verdades ou de coisas que o homem busca tanto para si. Falar de Jesus é retratar acerca de uma experiência pessoal. Quando Jesus, antes de ser assunto, ele falou que daria poder para que nós fôssemos testemunhas. Ele enviaria seu Espírito para que nós fôssemos testemunhas de poder. É alguém que presenciou, alguém que viveu, alguém que está vivendo um fato, uma vida, uma situação, um momento, uma verdade, um acontecimento. Então, eu quero dizer que, apesar deste amor ter sido derramado, entregue aos homens, nós vemos aqui que Jesus era um amor não correspondido. Que apesar do amor profundo que ele tinha pelas pessoas, as tradições e os costumes religiosos impediam que os homens o entendessem, vissem nele a glória do unigênito do Pai, ali manifesto, expresso e doado para se dar a favor deles. Seja contra ou seja a favor de Jesus, não importa. O mundo se divide em duas fases, em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. Não importa qual seja o nosso credo religioso, não importa qual seja a maior ou a menor religião, todos no decorrer da história, vivem dois momentos. Anos antes de Cristo, anos e vidas depois de Cristo. Então, nós queremos falar aqui alguns acontecimentos que marcaram a vida de Jesus. Eu quero compartilhar contigo, sem dar tema, sem dramatizar, sem nada. Vamos só compartilhar alguns versículos. Vamos fazer uma maionezinha, né? Vamos fazer uma mistura que seja homogênea e que traga edificação. E lá no versículo 41 do mesmo capítulo que nós vemos o texto, lá está escrito: murmuravam, pois, deles os judeus, porque Jesus dissera: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A vida de Jesus sempre teve uma forte objeção. Sempre teve um grupo contrário à novidade de vida que ele veio trazer, apresentar, ser e se tornar, não somente para os judeus, mas para todos os homens de todos os séculos. E nós vemos aqui que as pessoas que estavam ao redor dele, lá no versículo 26, no 41, nós vemos agora, lá no 26 Jesus fala: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então nós temos um povo no versículo 41, indagando, duvidando, questionando, arrazoando em seus corações, duvidando, achando mirabolante Jesus ter dito que ele era o pão vivo que desceu do céu, achando afrontoso, blasfemo, ele dizer que ele veio para saciar a sede, para ser tudo para as pessoas. E quem estava assim se opondo? Eram os mesmos que o seguiam, que seguia Jesus, e seguia não para ouvir a verdade, não para conhecê-lo de perto, não para estreitar laços, tomar conhecimento. Mas o próprio Jesus falou: vocês me seguem, porque eu lhes tenho dado de comer. Jesus tinha total certeza que toda aquela euforia, aquela grande multidão, não era resultado de, digamos assim, de um trabalho bem sucedido, de um trabalho com objetivos pleno alcançado, onde que todos ali já tinham se convertido e já tinham tornado-se cidadãos do céu e participantes das coisas do céu. Jesus sabia que eles estavam ali pelos benefícios imediatos do cotidiano. E esses que estão indagando Jesus e achando blasfemo de dizer que era o pão vivo que desceu do céu, eram aqueles que já tinham se beneficiados, tinham ficado maravilhados, extasiados pela quantidade, pela intensidade de sinais, de milagres, de coisas extraordinárias que viram fluir
ocorrer através da mão de Jesus para aquelas pessoas. E mesmo assim, eles continuavam testando a ele. Não tinham se rendido, não tinham abraçado a ideia, ainda não tinham o acolhido em amor. Não havia aquela interatividade, não havia a reciprocidade de boas intenções, de verdade, de carinho, de amor. No versículo 26 nós vemos que aquelas pessoas que o seguiram por causa do pão e do peixe, isto é, em palavras miúdas para os dias de hoje, era a mesma população, a mesma índole, a mesma natureza, a mesma pragmática da vida e de vida, do tal, venha a nós e ao teu reino, nada. Queremos tudo do Senhor, mas de nós para o teu reino, nada. Tudo que for bom, tudo que fluir dos céus, tudo que vier, tudo que for miraculoso, tudo que for estupendo, tudo que for abundante, tudo que nos fizer melhor nesta vida, nós aceitamos. Porém, não era isto, nem para isto que Jesus tinha vindo. A natureza humana, queridos, só enxerga o material. Os homens, desde Adão, passando por Moisés, antes de Moisés, no Egito Antigo, na época da formação das 12 tribos de Israel, na época dos profetas, na época dos grandes conquistadores, Alexandre, na época do Nabucodonosor, na época do Império Otomano, do Império Romano, não importa a época, desde Adão para cá, o homem só busca, só se interessa por aquilo que possa estar no domínio deles. O homem busca favores sem que precisem se sujeitar a quem quer que seja. Queremos as coisas para estar no nosso domínio, na nossa vontade, desde que não interfiram em nada sobre nossas vidas. Nós vimos lá no versículo 59, essas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Queridos, esses homens que se opõem às coisas de Deus, os homens que afrontam, que com artimanhas, com cinismo, com sarcasmo, ficam indagando Jesus para ver se ele tropeça em palavras, em verdades, em ensino, se consegue encartar uma vírgula de blasfêmia, são os homens que estão dentro dos templos. Jesus estava dentro de uma sinagoga. Ele estava em Cafarnaum, dentro de uma sinagoga. A resistência dele estava no meio daqueles que diziam-se religiosos. A oposição contra a divindade, a natureza, o ministério, a obra sacerdotal de Jesus, essa oposição estava entre os que se diziam corretos, os que se diziam santos, os que se diziam frequentadores, cooperadores, dizimistas, que lavavam as suas mãos, enfim, homens que prezavam pelo exterior. E todos quantos prezam pelo exterior é nítida, clara e quase sem exceção alguma, ou talvez sem exceção, os que escondem o vazio, ou a mentira, ou o engano do homem interior. A afronta, a blasfêmia, a astúcia contra Jesus estava dentro da sinagoga. É dentro das igrejas, dentro das tradições dos homens, dentro daquilo que os homens impõem, dizendo-se ser verdade, mas verdades para afirmarem neles, verdades que eles dizem para torná-los respeitados, não verdades que promovam o reino de Deus, não verdades que levam bem as pessoas, mas sim proferem verdades, dizendo serem verdades, para promoverem a si mesmos. Eram pessoas que moravam ali, em Cafarnaum. Pessoas que viviam dentro da religiosidade. Eram os certinhos da época. Eram os que faziam questão de cumprimentar a todos, serem simpáticos, serem cordados. Oi, Dona Maria, tudo bem? Olha, gente, olha, Deus tem me abençoado, eu dou dízimo disso, daquilo outro, enfim. São pessoas, são fiéis, que não falam acerca da graça, mas falam acerca daquilo que produzem, pensando ser coisas que convençam, que
simbolizem, que materializem, que exemplifiquem como sendo do Senhor. Lá em Mateus, nós vemos que Jesus, outrora, já havia afirmado aos seus discípulos e à multidão que seguia, Jesus já havia afirmado: os inimigos serão os da própria casa. Os nossos inimigos serão os da própria casa. Eu repito, Jesus é uma informação. Ele não é diretor de um clubinho, ele não vem para aprovar, ou para aplaudir, ou para endossar os que fazem ou dizem fazer alguma coisa acerca dele. Ele veio para trazer vida, nova natureza, nova postura, novo entendimento, nova maneira de se apresentar a Deus. E nós vemos que, lá em Mateus 10, 39, Jesus afirmando tudo isto. São os inimigos do Evangelho. O inimigo da verdade não são os de fora. E hoje, ainda hoje, continuando hoje, a igreja, os que vivem dentro da igreja, a igreja em si como estrutura, como denominação, a igreja como pessoa jurídica, luta contra os de fora, quando, na realidade, ela devia lutar a favor dos que estão lá fora. Jesus contou parábolas, contou a do bom samaritano, contou a do filho pródigo, mostrou aquele centurião, mostrou aquela mulher que se dizia estar satisfeita com migalhas, aquela outra enferma que durante 12 anos gastou tudo, foi em conta toda porta, bateu de porta em porta, buscou todos os recursos existentes na época, sem contudo ser curada. Deixou Jesus como o golpe, ou como a busca, ou como a tentativa final da sua vida. E daí? Jesus a acolheu. E com um detalhe, Jesus acolheu de que forma? Quando ela apenas tocar em suas vestes. Aquela mulher que já tinha gastado tudo, perdeu tudo, acreditava em tudo, menos em Jesus. Já tinha buscado toda a simpatia, todos os deuses, todas as formas, continuava com a sua hemorragia. Quando tocou em Jesus, e Jesus falou: alguém tocou em mim, ele foi ironizado por quem? Pelos próprios discípulos. Os próprios discípulos mestres. A multidão está aqui, nós somos como que sardinha no meio deles. A multidão está apertando, a multidão está um sufoco, nós não conseguimos nos mexer. E o Senhor vem com essa história de que alguém te tocou. Você está de brincadeira? Ah, queridos, é dentro das igrejas, é dentro das tradições dos homens, dentro da vaidade, da presunção de que são santos, de que são sinceros, de que são verdadeiros, de que suas ladainhas ou os seus costumes os tornam dignos diante do Senhor. E isto é um equívoco violento. Vamos ver aqui quem são os do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 34. Um texto, uma passagem tão conhecida, né? Mas tão pouco levada a sério. E Jesus fala: não penseis que vim trazer paz à terra. Mateus 10, versículo 34 a seguir. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e mãe, entre a nora e a sua sogra. Como disse lá atrás, Jesus é uma informação. Jesus é um estilo de vida. É uma atitude que o homem tem que tomar, ciente de que não há como agradar a ele e aos outros. Ele é Senhor. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aqui está falando da casa familiar e também da casa comunitária. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, também não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então nós vemos que Jesus, quando ele quis dizer o que deveria ser marcante,
o que era imprescindível para nós nos tornarmos filhos, para nós nos tornarmos vivos diante dele, não são atitudes assim visíveis, não é a santidade exterior que pregam por aí, não faz isso, não faz aquilo outro. Não, ele falou todo o tempo aqui, você viu que ele fala em amor. Ele só pode ser vivo, ele só se torna vivo quando há atitude de amor para com ele. A vida com Deus, queridas, não é vida de regrinha. Não somos nós que podemos ditar regrinhas a quem quer que seja. A nossa função é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Esses são os 2 mandamentos que ele deixou. Então ele não é um movimento. Jesus não é uma orquestração de aparência. Jesus não é um líder que veio para criar uma casta ou um grupo diferenciado e sentirem-se diferentes. Pior, de ser diferentes. Quando Jesus amou, ele calou. Ele não veio para tornar cada um por si Deus para todos. Ele veio para formar um povo, um rebanho, uma noiva. Ele falou que nele todos nós estaremos unidos numa só fé. Não é ele que tem que se ajustar a nós, mas sim nós nos ajustarmos a ele. E aqui nós vemos, em João capítulo 6, que os próprios discípulos, os mais chegados entre os 12, eles mesmos estavam atônitos. Jesus, esse discurso, sua palavra é muito dura. Como o senhor fala que o senhor quer salvar o mundo se o que o senhor fala afugenta as pessoas? Era isso que os discípulos estavam dizendo para Jesus. Como o senhor quer criar um reino, criar um povo, quer se tornar salvador com essa dureza, com essa objetividade, com essa palavra tão incisiva para com as pessoas? Jesus, este povo está precisando de alguém que passe a mão na cabecinha deles. Olha, Senhor, aqui, nesse trecho aqui nessa cidade, não é bem assim que nós temos que portar. E essa é a grande dificuldade e a resistência contra a obra de Deus. Homens que querem fazer com que Jesus se ajuste a eles. Homens, igrejas, denominações, instituições, corpos jurídicos e físicos, querem fazer com que o Evangelho de Deus em Cristo Jesus, se amolde a eles, aos valores, aos costumes, à cultura, ao seu bel prazer. E se assim fosse, Jesus estaria dividido, porque em cada esquina cada um tem um modo de falar, um modo de crer, um modo de viver, um modo de adorar, um ritual diferente, uma forma diferente. E Jesus não é bilhete de loteria para ser vendido, ser trocado, ou ser como um instrumento de sorte grande, fracionadamente. Esta é a razão escancarada porque existem igrejas, mais igrejas, mais igrejas. Se bem que hoje falar que existem muitas igrejas está meio obsoleto, né, queridos? A igreja ficou uma coisa tão desgastada, tão suja, tão vil, tão podre, tão sem crédito, tão sem verdade, tão sem vida, tão sem harmonia, tão sem harmonia, sincronismo entre o que falam e o que vivem. As igrejas, uma adversárias da outra. Então hoje não pode mais nem usar o nome igreja. Ficam criando comunidades, missões, ministérios, sociedade, grupo, famílias. Por quê? Já chincalharam tanto com a imagem do Senhor que se ficar falando essas coisas afugenta as pessoas. Nós queremos, nós sonhamos, nós formamos, nós adestramos, nós mascaramos, nós dogmatizamos, nós colorimos, nós forjamos um Deus segundo a nossa cara. Nós estamos aí empenhados em falar sonhos, ideias, estamos preocupados em adestrar um povo
mascarar o Evangelho. Um Deus que seja agradável a toda a massa. Jesus, dura o teu discurso, dura a tua palavra. Quem o pode ouvir? Mude, porque senão o Senhor vai ficar sozinho. Os discípulos, como diz o dito, né, para quem sabe ler, um pingo é letra. Eles estavam dizendo, Jesus, desse jeito, nem nós vamos aguentar. Para, maneira aí, tira o pé do acelerador, dá uma freadinha aí. Então o ônibus ninguém vai conseguir ficar em pé no ônibus, maneira. Não vai dar conta de fazer a curva. Desacelera, o povo, a cabecinha dele é fraquinha, não vão conseguir te acompanhar, não. Não é bem isso, não é bem assim que nós precisamos agir, Jesus. Antigamente era assim, hoje é assim e será até o dia da volta de Jesus. Querem criar um Deus segundo os interesses de gregos e troianos. Querem criar um Evangelho, um Jesus, que seja cordato com tudo que rola fácil aí fora. Querem um Deus bonzinho, agradável, e é isso que estão fazendo, apregoando mentiras, enganos, ilusões, prosperidade. Faça isso que você vai ganhar isso. Dizime que Deus vai multiplicar. Ninguém se fala entrega, adoração, rendição, perca, como diz lá em Mateus. Você quer encontrar o Evangelho? Abra a mão da sua vida. Quem perder a sua vida por amor a mim, não por sacrifício, não por misticismo, não por oferenda, mas por amor, quem perder, vai achar. Os inimigos serão os que estão ao nosso redor, porque o Evangelho é um Evangelho de tomar posturas, decisões, ter uma vida sim, sim, não, não. Não uma vida de duas caras, não uma vida com ânimo dobre, sendo uma coisa aqui e outra lá fora. Sorrir no momento da liturgia carnavalesca que há no ritual da igreja e depois murmura, reclama, a porta miúda, nas fotinhas, no telefone, no Face, no trabalho, pessoas amargas. As pessoas, na época de Jesus, queriam um Deus que desse credibilidade ao troço deles, tal como hoje. Querem um Deus que torne o movimento, o embalo, as pregações, os sinais, as caridades criadas, estampadas em neões, outdoor, todos os sites de relacionamento, foto para o mundo afora, para que o troço deles, que eles criaram, que eles colocaram o nome, colocaram-se como líderes. Deixa eu tirar o chinelo. Que não vai baixinho, um pouquinho. Só um pouquinho. Agora fiquei com 1,95 m. Querem um Deus que assine embaixo e que faça acontecer. Isso é o que os homens querem. Mas não é isso o plano, o propósito de Deus. Não que Deus seja tirano. Não que Deus seja algo impossível de ser crido e obedecido e seguido. Não. É porque ele sabe o que é isto daqui. Ele conhece a fundo o príncipe deste mundo. Ele sabe o que está por trás, o que rola aí por trás. Ele sabe exatamente todas as coisas. Ele sabe as consequências, aquilo que já está reservado para este planeta. Não só para este planeta, mas para o próprio sistema planetário. Que a palavra fala que o céu vai se enrolar como um pergaminho. E os elementos do céu, que hoje aí se apavora, meteorito caiu na rua. A palavra fala que os elementos do céu se desfarão como água. Então tem muita coisa por vir aí, queridos. Isso não é para amedrontar e nem fazer cavalo de batalha, não. Isso é para só exercitar a nossa mente, para entendermos que Deus não é isto, palavrinha agradável, que Deus não é engano, que Deus não é palavra de efeito, que Jesus não compactua com essas coisas. Não é esta a proposta de Deus. O amor amado, o amor de cruz, o amor entregue, Deus se fazendo em carne e osso, habitando entre nós. Não foi para isso. É muita sublimidade para tanta barbaridade, esperada e pregada. As coisas de Deus não podem estar atreladas
ao que nós somos, o que nós imaginamos, o que nós temos para oferecer. As coisas do Senhor não é um carnavalesco ajuntamento, não. Hoje, se não fizer um cerimonial carnavalesco, prega contra o carnaval do Rio de Janeiro, da Bahia, mas nossos cultos é a mesma coisa, embalo, alegria, é mantra, fica repetindo palavras, mesma nota no órgão, na igreja, até levar aquela histeria. Por isso que Jesus falou, naquilo que vocês condenam, vocês mesmos praticam. Queridos, como diz o versículo 41 aqui, né? Senhor, é o pão vivo que desceu do céu. Ah, como é difícil. Nós queremos aceitar a realidade do Cordeiro de Deus como Salvador de nossas vidas, como alguém que veio fazer com que nossa mente seja cativa, seja levada ao céu, as promessas lá de cima, nos desimpregnando, nos desmaterializamos dessa terra. Tem até um cântico que eu conheci em 1978, que dizia: quando essa terra for pegar fogo, aonde é que tu vais ficar morar? Quando essa terra for pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Onde você vai, querido? Isso daqui, olha que aquele louco desvairado da Coreia do Norte disparar uma ogiva nuclear, não tem retorno. 2 segundos depois, a Rússia está tentando se defender, os Estados Unidos está tentando se defender, um defendendo o seu aliado, defendendo o outro, e vai ser deflagrada a Terceira Guerra Mundial. Vocês acham que isso não vai acontecer? Ou vocês acham que amanhã vai ter um físico nuclear que vai criar um jeito de que todo esse armamento bélico nuclear que está criado, que está feito, está produzido, está guardado, que hoje não pode ser desativado, tem poder para destruir o planeta mais de 300 vezes? Ou você acha que vai surgir um químico que vai ter uma receita mágica e cada país vai desativar e jogar por ralo os milhões que investiram para construir isso, somente para serem poderosos, manterem-se no topo da cadeia do comando? Queridos, a população daquela época queria Jesus para resolver as broncas. Eles queriam Jesus presente para solucionar os bochichos que rolavam. E hoje, o que é pregoado nas mídias, seja televisiva, escrita, falada, é só o Jesus, marcam até hora. Fizeram de Jesus um bobo alegre, que na hora determinada, no culto determinado, no dia determinado, ele aparece e honra a palavra dos homens. Que coisa estúpida estamos fazendo com o Evangelho do Senhor. Jesus estava tentando dizer que ele era o pão vivo, ele era enviado dos seus, e os judeus religiosos, ele estava falando essas coisas dentro da igreja, e as pessoas não queriam entender, não querem um Deus que interfira na vontade, não querem um Deus que interfira na sistemática, não querem um Deus que interfira no sucesso pessoal, não querem um Deus que interfira na mentira mascarada, na mentira distorcida, na mentira oculta. Um Deus que não rouba o domínio e nem o nome deles. João capítulo 6, versículos 64 e 66. Contudo, há descrente entre vós, pois sabia Jesus desde o princípio quais eram os que criam e quem havia de trair. E à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Esses são os causadores de males, são os falsos discípulos, que enquanto não forem desmascarados, enquanto não verem que Jesus não vai render a vontade dele, aos sonhos, às vaidades pessoais, que Jesus não se deixe enganar, porque não há mentira que não venha a ser revelada, eles picam a mula, eles vazam, eles puxam o carro, como diria a molecadinha de hoje. Demorou, hein? Queridas. E isso não é coisa dos últimos tempos. Nós estamos falando de coisas do homem. O homem, de Adão até hoje,
enquanto não passarmos pela cruz do Calvário, enquanto não passarmos pela morte e ressurreição em Cristo Jesus, nós continuamos todos os mesmos. Olha o que Paulo, ouça esse trechinho da vida de Paulo, o grande Paulo, o apóstolo São Paulo, o irmão Paulo, o irmão que escreveu 300 cartas, o irmão que foi poderoso, que foi para o ícone de todos os tempos da Igreja de Jesus. Olha o relato de vida dele, em Gálatas 4, versículo 12 até o 16. Escuta o que Paulo está falando acerca da vida dele. Enquanto eu vou ler aqui, fica pensando nos grandes aí, nos que se dizem vítimas, nos que se dizem perseguidos, se dizem caluniados, dizem que são rejeitados porque falam a verdade, dizem que levam pau porque estão compromissados com a verdade. Mentira! Eles querem a polêmica para ganhar, arrecadarem mais e se tornarem mais ricos. Olha o que Paulo fala. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Paulo não era maior nem mais grande. Não morava em bairro diferenciado e nem tampouco era inacessível. Irmãos, assim eu vos suplico, em nada me ofendestes. Paulo aqui no capítulo 4, versículo 2, ele estava pedindo para os irmãos, por favor, vocês não estão me ofendendo. Eu conheço a carnalidade de vocês. Eu conheço quão frágeis vocês são. Eu conheço o quanto que a vossa mente está vendida. O quanto que a vossa mente está dividida. Eu conheço que na fragilidade, como crianças, vocês estão totalmente perdidos na carreira. Eu estou suplicando, vocês não me ofenderam. Eu amo vocês. Vocês estão perdoados. Vocês são partes da minha vida. Paulo tinha que suplicar para que as pessoas acreditassem que ele não estava com raiva. Que loucura, querido! Um homem de Deus tem que insistir, suplicar, se derramar, prantear, para que as pessoas acreditem que ele não esteja com raiva. Por que ele tem que fazer isso? Porque as pessoas sabiam as barbaridades que faziam na ausência dele, que fizeram na ausência dele, que permitiram ocorrer e acontecer na ausência dele. E as pessoas esperavam o quê? Justiça, vingança, sentença. E Paulo falava, não tem nada disso aqui dentro de mim, querido. Em nada vocês me ofendessem e as pessoas não acreditavam. Achava que Paulo estava se fazendo de bonzinho, só para dar o golpe final. Versículo 13, vamos lá. E vós bem sabeis que eu preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, para aquele que é servo de Deus, as dificuldades acabam tornando-se bênção. E nem as limitações podem ser suficientes para impedir aquele que ama o Senhor de ser uma pessoa frutífera, produtiva. Versículo 14. Olha agora. Olha onde que Paulo vai. Agora nós vamos ver que Paulo vai entrar, vai fazer um apelo emocional, vai entrar na emoção das pessoas. Ele vai fazer um relato de como ele via, de como ele entendia e o que aquele grupo de pessoas representava para ele. De como ele os tinha na mente, como ele os tinha no coração. E Paulo fala, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Eu fui visitar vocês enfermos, debilitados, causando um certo nojo, um certo asco pela questão da aparência, e vocês não me menosprezaram. Vocês me receberam como um anjo de Deus, como se fosse o próprio Jesus. Ele estava tentando trazer os irmãos. Lembrem o que vocês eram. Percebam quem vocês foram. Relembrem como que era a vossa fé, o vosso sentimento, a vossa entrega, a vossa receptividade para com as coisas de Deus. Vocês receberam a mim como o próprio Jesus. Essas palavras aqui, parênteses, idolatravam-no. Versículo 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Porque vos dou testemunho que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Amados, o que aconteceu? O que se passa? O que se sucede? Cadê aquele povo fervoroso? Aquele povo simples?
aquele povo amigo, aquele povo companheiro que não rejeitava as coisas de Deus, aquele povo que estava imbuído, voltado somente para o que era celestial, onde uma alma valia mais do que todo o mundo. Cadê vocês? Eu sou testemunha que vocês me amavam, me ouviam, me seguiam, tornaram-se meus imitadores, a tal ponto que vocês queriam até mesmo arrancar os vossos próprios olhos para darem a mim. Nós podemos imaginar que ele tinha um problema visual. Aí Paulo termina dizendo o seguinte, a mesma experiência de Jesus, versículo 16 de Gálatas 4. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Bela novidade! Que coisa nova na vida de Paulo e da igreja! Queridos, a verdade sempre foi chutada. Eu vou usar um termo aqui que vocês não gostam, mas eu vou usar, o senhor sabe. A verdade é um chute no saco. Exatamente nos testículos. Para aqueles que são muito formais, né? Que fica medindo palavras, mas lá no coração são serpentes, são dragões. Nas atitudes também. E às vezes as oferendas e não certas são verdadeiros agiotas vorazes. Estou dando isso, mas terei que receberei. Está escrito, o pastor falou. Olha, eu estou dando, hein? Olha o troco. Olha a rentabilidade em cima disso. Queridos, a oposição, o ataque, o mal maior contra a vida daqueles que creem em Cristo Jesus foi, e será cada vez mais os de dentro da própria igreja. Se Jesus fosse dar ouvido aos seus discípulos, ele seria pescador. Seria o companheirão deles. O homem que ia sentar na beira da árvore, sobre a árvore, em cima de uma pedra na beira do mar, de Tiberíades, ou lá numa canoinha no meio do Rio Jordão, e ficar contando histórias acerca da eternidade. Que maravilha ouvir Jesus! Oh, que bênção inaudita saber tudo do céu que ele está nos contando. Oh, queridos, isso não é evangelho, isso é enganação, é chantagem, ludibriação, ilusão, egoísmo, narcisismo, pagão, onde querem alguma coisa que os façam apreciar a si mesmo, apegados à sua própria imagem. Por que os inimigos de dentro da casa são maiores? Por que o diabo sabe que o reino dividido, ele não subsiste? Eu penso que o diabo vai derrotar a igreja por causa de sexo, adultério, drogas, roubo, engano, idolatria, porque não estão combatendo a senhora Aparecida. Eu penso que o diabo vai abandonar a igreja porque agora estão com os cultos. Tem culto de quanto é tudo demônio. Tem culto para quanto demônio. Parte da libertação, quinta da água ungida, a sexta da corrente libertadora. Nossa, olha, gente, não dá para falar. Eu não quero mais falar disso, né? A gente está precisando repetir. Ou desgraça que é isso. Até para a mente e para a emoção da gente. Queridos, Paulo falou, agora vocês eu tornei inimigo porque eu vos disse a verdade. E Jesus falava, olha, os discípulos falaram, Jesus, esse discurso é duro. Esse discurso é grave demais. Deus não é bem-vindo porque ele não é um Deus manipulável. Não é um Deus bonzinho que nos deixa o nosso bel prazer. Se assim for, não seria Deus. Seria mais um coadjuvante com as nossas barbaridades. Nós vivemos a evolução. Nós, igreja de hoje, queridos, tão distantes cronologicamente aqui de João capítulo 6, nós somos tão contemporâneos, né? Não suportamos a verdade. Não queremos a verdade. Não queremos nada acerca da eternidade. Não nos interessa o que é necessário para alcançar a eternidade. Nós queremos colocar regrinhas, queremos colocar nossas plaquinhas, queremos colocar nossas plaquinhas de inauguração disso, inauguração do busto,
aqui, a diretoria, queremos colocar como aqueles que estão mais santificados, que estamos fazendo mais, temos mais culto de reunião de oração. Aqui na nossa cidade, na nossa igreja, que mais culto tem de oração. Só de falar isso, é que menos ora. Oração que não sai do teto. Porque quem ora, fecha a porta do quarto em silêncio. E a oração é uma coisa tão séria, que mesmo se você transbordar diante de Deus em mistério, é para ficar quieto se não houver quem interprete. Para você ver a validade e a necessidade de seriedade, de individualidade na obra de Deus. E nós estamos achando que estamos vivendo a evolução. Evolução do quê? Evolução do colapso. Evolução do estrangulamento da verdade. Evolução das mentiras, das canalices, da soberbia. Nós estamos vivendo o colapso da família, o colapso do respeito pelo ser humano. Ficamos tratando os que estão se deleitando no pecado como se fosse demônio. Como se fossem pessoas que têm que ser pisadas. E a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a igreja não consegue enxergar isso. A igreja hoje não tem condição nenhuma de acolher ninguém. Só acolhe quando é ex-cantor, ex-artista, que já estão fadados com problemas. Hoje tem alguns artistas com enfermidades graves, sérias, que vêm para o reino de Deus. E nós ficamos paparicando e divulgando, como se eles fossem menor que os nossos irmãozinhos que em 30 anos não dissemos o nome deles uma vez no microfone. Não falamos um obrigado pelas ofertas deles. Não citamos, não convidamos alguém para ir levar um café, tomar um café com a irmã, com o irmão, com aquela família. Mas vem os ex-famosos, vem os globáveis. E nós ficamos aí postando, fulano se converteu. Que coisa feia. Uma alma vale mais do que o ouro do mundo. Não é um nome, queridos. Nós estamos vendo o colapso da fauna, da flora, dos sentimentos, da afeição, tudo em nome da grandeza. Esses grandes estão matando o mundo como está matando o mundo os que se acham intelectos, que se acham conhecedores da ciência, da medicina, da astronomia, da astrologia. E o mundo está entrando em colapso. Nós somos a geração do narcisismo burro e desenfreado, onde admiramos a nós mesmos. A insaciável sede do ter, do ser, do se tornar. Ninguém se apresenta para se entregar, para se render. É para buscar, é para ter, é para ganhar, para conquistar. Evangelho entrega, evangelho renúncia. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e venha. E hoje prega-se o contrário. Você quer ter? Venha para Jesus, que Jesus vai te dar. Ah, queridos, somos a geração sem satisfação, sem gratidão. Jesus, como é duro esse discurso. Pare. Está machucando, está doendo, está sendo repetitivo, Jesus. Você está afugentando pessoas, você está atrapalhando a nossa pesca. Você está jogando por terra abaixo tudo que nós falamos que você era amor, que você era o libertador, que você era o cara que ia mudar a vida de todo mundo. Você está atrapalhando, pega leve aí, Jesus. Mundo discursinho, vira a página aí. A geração sem rumo, a geração que abraça mais fácil e a melhor proposta. Hoje a igreja que ia pregoar mais facilidade, mais riqueza e conseguir mais pessoas para testemunhar a grandeza, essas são as igrejas que crescem. Vocês estão me seguindo porque eu lhes tenho dado de comer. Eu sou o pão vivo, mas não era essa a fome do povo. Jesus em João 9 fala que a minha vontade é fazer a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Para quantos de nós fazer a vontade de Deus é a nossa comida, é a nossa prioridade, é o nosso desejo maior? Para quantos de nós? Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós outros retirar-vos também? Depois de tudo que eu falei, meu querido, e agora? E daí? Fazer o que agora? Tem uma musiquinha que, quando eu me converti, foi o primeiro disco que eu comprei. 1975, janeiro. Eu peguei uns troquinhos, era moleque, não trabalhava ainda, peguei um dinheiro com meu pai, com a minha mãe. Eu corri na cidade para comprar eu nem lembro como chamava, aquele disquinho pequeno. O grande era o LP, o bolachão, né? E tinha uma maisinha, que eu não lembro o nome que dá para aquilo. Era um disquinho que tinha uma música de um lado e uma música do outro lado.
Sabe qual disquinho que eu fui comprar? Eu não lembro direito a música, eu vou cantar um pedacinho aqui. Vocês tentem me adivinhar, porque vocês também, se depender do que eu vou cantar, vão tentando adivinhar aí. Dizia: meu bom José, você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Eu ouvi aquela música, queridos, eu chorava, eu debulhava de chorar, colocava uma vitrola da minha casa, e na vitrola da minha casa, que era uma vitrola a mais potente da época que existia, era mais potente. Meu pai sempre gostou de coisas grandes, boas, de qualidade, a ponto de que eu trazia essa vitrola, eu arrastava até na porta da sala, uma porta dupla grande, eu colocava ela na porta da sala, era com amplificador interno, era um baita de um aparelho. Eu ligava no último e sentava lá na esquina da açougue, que estava uns 120, 150 metros da minha casa, e lá na esquina da açougue dava para ouvir a música. Meus pais saíam fazer isso, achava lindo, colocava as musiquinhas que eu gostava, que não tinha nada a ver com Deus. E quando eu comprei esse disquinho, eu colocava na vitrola e reganhava, e chorava, e orava, e chorava. E de noite, os irmãos da igreja, os grupos de jovens, a minha casa, ali, a casa dos meus pais, quase toda noite nós passávamos vigília, oração, jejum. Era um carnaval, era uma casa que eu acho que meu primeiro ano em Rio Preto, se o ano tem 365 dias, quem me conhece está testemunhando, acho que não teve 30 dias no ano, que não tinha uma ou duas pessoas dormindo em casa. Para que antes do retiro lesse, orasse, ficasse ouvindo hinos, cantando, testemunhando, buscando a Deus, buscando o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, queridos. E eu ouvi aquela musiquinha: meu bom José, você podia ser carpinteiro e trabalhar. Que música blasfema, que maneira doce do diabo dizer: Jesus, você estragou tudo. Olha o que você fez, cara, você conheceu o busto de Maria. É exatamente isso, não sou fruto do tema, não. É essa a realidade. Em vez de ficar preocupando-se com as forminhas da abordagem, procure preocupar-se com o conteúdo, com o cerne das coisas. Nós precisamos parar de coar mosquito e ficar engolindo camelos. E eu chorava naquela musiquinha e falava: ai Deus, eu ouvi. Voltava, voltava 200 vezes. Resumindo, aquele disquinho riscou, deu defeito, eu não lembro bem o que foi, porque eu tive que comprar outro. Comprei de novo. Uma bela madrugada, eu fui me atinar com aquela musiquinha. E tinha outra, né? E agora, José? José, para onde? E vai falando. Então, às vezes, nós podemos ter as melhores das intenções, estar quebrantados e totalmente envolvidos por um equívoco, por um erro, por um negócio. E agora? Vocês também querem se retirar? E agora? E daí, meus irmãos? Tratar dos outros, falar dos outros é fácil, não? E com você? Quero dizer, fazer um apelo: deixa o quintal do teu vizinho em paz. Por mais pernicioso, por mais imoral, mais sórdido que ele seja, deixa o quintal dele em paz. Só vai no quintal dele se for para amar. Deus ama o mundo, Deus invadiu o mundo. Jesus falou que deixa 99 por causa de um. O negócio é com você. Chega de lero-lero, meu irmão. Chega de ficar chutando galinhas mortas. Chega de ficar com dozinha dos outros e ficar falando todas as barbaridades que os outros cometem, como se você estivesse morrendo de dó, e de uma maneira sórdida, maligna, carnal, enganadora, desrespeitadora, fica expondo a falha do teu irmão ou do próximo. Chega de jogar todas as coisas no lombo do diabo. Chega de dizer que tudo é do diabo, não. Se tudo fosse diabo, ele já teria destruído o mundo 8 milhões de vezes. A cada geração ele dizimava tudo para não dar chance para a primeira. Não, nós somos responsáveis. As coisas acontecem passando por nós. Se o diabo tivesse autonomia de fazer as coisas sem ser de nossa escolha, nós não estaríamos vivos. Que não ficaria todo esse tempo marcando bobeira para Jesus continuar ganhando vidas, transformando vidas e angariando vidas para o reino da luz. Chega de ser tão bonzinho. Hoje o Espírito está aqui a te dizer: o negócio é contigo, meu negócio é contigo. O meu tempo, a minha divindade é para a tua vida, é para a tua pessoa. Pare de se preocupar com os outros. Qual é a tua resposta para Jesus agora?
Jesus está dizendo, e você? Você quer se retirar? Você quer sair também? Eu não vou mudar minha palavra, eu não posso mudar, céus e terras passam, mas minhas palavras não passarão. O que você espera de Jesus? Não sei. Mas eu sei que Jesus espera de você. Tome uma decisão. Você quer se retirar também? Qual é a tua? Qual é o teu negócio? Brasil! Qual é o teu negócio? Qual é o nome do teu sócio? Confia em mim. Qual é o teu negócio? Não se esconda não, apareça. Dê as caras. Venha, venha. Se lance aos pés do Senhor Jesus. Mostra a tua cara sem medo algum, porque ele veio ser amor. Amor só pode ser experimentado e conhecido quando há arrependimento e confissão. Se não houver arrependimento e confissão, você não vai conhecer o amor de Deus. Você só vai saber. Você vai ser como aqueles muitos discípulos que abandonam, que deixam para trás, porque não é o que você esperava do cara. E Deus está falando, estou aqui diante de você agora, nesse vídeo, nessa palavra, neste momento. Você vai querer continuar compactuando com as trevas, continuar andando, tendo amigos, teu braço direito, teu amor, tua paixão, ser julgo desigual. Não andam juntos se não houver entre eles acordo. Se o teu cônjuge, o teu namorado, a tua namorada, o teu melhor amigo não for cristão, alguma coisa está errada. Se não professar o novo nascimento em Cristo Jesus, e Ele é tudo para você, você está fora. O Senhor que está aqui a dizer, estou diante como estive do filho de Jairo, estou aqui diante como estive diante da samaritana, como estive diante daquela mulher com hemorragia, como estive diante da adúltera, do cego, do gago, do endemoniado, do que tinha legião. O Senhor está diante de você. Ele não te chuta, Ele não te empurra, Ele te chama, Ele te ouve no meio da multidão. Você talvez seja como aquele paralítico que não consegue andar, não consegue se mover, acostumou, está com o bundão aí em cima da cama, não sabe mexer uma palha, não consegue se erguer, não procura se mobilizar, não procura chegar mais cedo para conseguir melhor lugar para pular lá no poço na hora que o anjo vem agitar a água. O Senhor não vai te ignorar, não. Ele quer te ver. Talvez você ache que não tem espaço para você. Sabe que mesmo aquele espacinho lá no eirado que forem jogar a tua cama, o Senhor vai estar atento a ela. Eu estou aqui para estar com você. É hora de decisão. São dias de decisão. O que você quer fazer? Você quer duvidar de tudo que Jesus é? Você quer continuar querendo só mamão com açúcar, lagoinha de batata? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você tem tido fome de paz, de pão, é porque você não tem estado nele e com ele. E esta noite isso pode acontecer. Deus está falando com você, Ele está aqui diante de você. Ele não quer que você vá embora, Ele quer que você venha, que você se chegue, que você se achegue a Ele, que você se aconchegue nele. Ele quer tocar em teu rosto, Ele quer passar a mão no teu cabelo, na tua face, tua sobrancelha, Ele quer te afagar. Você é vida dele. Não entre no questionamento das pessoas aí fora, não. Não entre em embalo, não entre no movimento lá de fora, não. Não pense em ser grande junto com os grandes. Aprenda a se humilhar, aquele que se humilhar, o Senhor o exaltará. E a exaltação não será aqui, não. Porque a glória dele ele não dá ninguém. A exaltação é te levar ao céu. E enquanto você não chegar lá, você sentir o céu no teu coração, afligido na carne, mas em paz na alma. Afligido no emprego, mas em paz na alma. Afligido na mentira, no engano que você é vítima dentro da sua casa, mas em paz na alma. Você que está dentro de igreja, sedento, não consegue orar, não tem alegria, a alegria só durante aquele culto, só no embalo. Achegue-se ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos ser um momento de oração. Pai, conheces todas as coisas. Tu bem sabes porque essa palavra precisa ser ministrada, ser lembrada e ser reativada na vida das pessoas que estão nos vendo e ouvindo.
Senhor querido, que nenhum fique com pesar no coração, mas que alivie de si o jugo da opressão, da solidão, da ingratidão, que despojem diante do Senhor agora um arrependimento sincero e verdadeiro, ó Deus, que se lancem sobre ti tudo quanto estão sendo tocados pelo teu Espírito neste momento. Que não troquem a tua verdade pelas facilidades enganosas do século presente. Que não te questionem, mas que se lancem a ti. E que não sejam como os discípulos, porque muitas vezes os grandes religiosos são os que nos afastam. Foram os grandes religiosos que foram teus opositores, que te expulsaram da sinagoga. Ó Deus, que a tua igreja, que está reunida onde 2 ou 3 reunidos, aqueles que se prostram diante de ti, o Senhor acolhe. Pelo poder do sangue de Jesus, purifica a mente, o coração, o espírito de cada um. Acolha em grandeza de poder, de misericórdia, Senhor. Purifica o coração daquele que se rende e faça levantar aliviado, tocado pelo teu Espírito, sentindo não a alegria da euforia, mas a alegria que é fruto da presença do teu Espírito. Encha os que se arrependem e que se entregam e que procuram se restituir diante de ti, em paz e alegria. Sê com cada um, ó Pai, é o que nós te pedimos, desde já agradecidos, em o nome do teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso noivo, a quem esperamos e cremos que virá, na hora e no momento certo, para nos levar às moradas que já estão preparadas. É neste nome, Pai, com alegria de coração, que te agradecemos por esses momentos. Amém. Queridos, que o Senhor agracie a cada um de vocês. Temos um final de semana gostoso, abençoado. Deus te ama. Ame ao Senhor. Renda-se a Ele. Você não precisa de nada. Você precisa da singeleza de coração, na tua individualidade. Mas 1 e 2 irmãos, vocês podem fazer uma grande festa. E quando forem para congregar, vá para repartir e não para mentirar. Porque o Senhor é aquele que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não seja boi, não seja boiada, seja ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe.